Fala galera, estamos começando mais um resenha aqui no Havana Studio e hoje trazendo uma super banda de amigo, um momento muito especial. Mas antes, quero apresentar para vocês o meu parceiro de sempre, pastorzão Ricardo. Hoje está comigo nas perguntas aí, vamos deixar os caras aqui encostados na parede de tanta questão que nós vamos falar hoje. Mas quero já, sem perca de tempo, apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, que fizeram história na música gospel na década de 90, com muito sucesso aí. Com vocês, banda FO. Opa! E aí, galera, gente. beleza? Tamo aí. Vamos começar a nossa resenha lá do começo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos apresentar primeiro já de um por um os integrantes. Eu não preciso me apresentar porque eu tô sempre aqui, eu faço parte do projeto também, mas vamos começar com a galera que veio de convidado hoje. Bora, quem vai primeiro? Bom, eu como tô na ponta, eu sou o Edi, eu sou guitarrista, violonista, cavaquinista, enfim, tudo que é ista da banda FO. E estamos juntos aí para a gente começar um trabalho novo, contando algumas histórias, algumas experiências que a gente vem adquirindo aí ao longo dos anos, né? Verdade. Eu espero que todos gostem, que todos curtam aí. Deixa o seu like aí. Legal. Eu sou o Ney, sou um dos vocalistas aí da banda, metido a compositor aí, né? A gente se arrisca a inventar, né? Eu não componho, eu invento música, né? Então a gente faz aí, estamos aí para a glória do Senhor, nosso objetivo aí de alcançar o Pai aí, levar o povo, a palavra de Deus aí pro povo aí, e Deus abençoe a todos aí, esse podcast vai ser maravilhoso. Show. Novidade. Eu sou Elias, vocalista, pandeirista, tocador de apito e letrista. Estamos aí, né, para contar as novidades para vocês. Espero que vocês gostem aí da resenha. Legal. Beleza, eu sou o Rogério, baterista. E baterista. Eu tentei uma vez, que eu tô até comentando aqui no começo, eu tentei cantar, minha voz de taquara rachada não ajudou, não. Então parei por aqui. Bora lá, gente. Eu queria saber, eu sei que o pastorzão também vai rolar umas perguntas aqui. Eu queria saber lá do início da banda, da primeira formação. Na verdade, como é que surgiu a banda FO? Quando surgiu a FO? A banda FO foi aparecendo, né? Foi surgindo. A gente se encontrou com Jesus, né? Uma vez a gente entregou a vida para Jesus através de uma música, né? Que estava tocando agora há pouco aqui, uma música maravilhosa chamada Presente Século, né? E o Espírito Santo mexeu comigo através dessa música, né? Foi numa audição da escola do SEMOS, né? Que o Edi dava aula, né? E eu fui assistir a audição ali e essa música mexeu comigo. Nisso eu aceitei Jesus, fui para a igreja, ouvi a palavra de Deus assim, aceitei Jesus e a partir daí a gente começou a mexer com música, né? Começou a mexer com música. O Edi já estudava violão e a gente também estudava um pouco de violão aí. Fizemos um pouquinho de aula de canto também, né? Com o nosso professor ali. E daí a gente começou a mexer com música, começamos a cantar, né? Fizemos um grupo vocal, o Edi no violão e a gente fazendo os vocais. Nessa época o Rô já tentou cantar ou não? Foi nessa época que o Rô iniciou no canto. Cantei Madrigal. Né? Cantamos no Madrigal Aliança, que era uma benção, era muito bom. Viajamos um pouquinho com eles também, legal, né? E foi muito bom. E aí a gente começou. Aí cada um começou a partir para os seus instrumentos. O Edi do violão foi para a guitarra e continuou no violão também. O Rô, já que ele viu que não dava para cantar, né, Rô? E nem tocar violão. Eu estudei violão. Mas então você começou tocando violão também? Eu estudei violão 3 anos. Estudei, eu confesso que estudei bem. Sim. Mas aí quando eu toquei bateria, que abandonei violão. Isso mais ou menos com que idade, Rô? Eu comecei com 14 anos antes de me converter. Sim. Me converti com 16 anos. Continuei no violão. Aí eu fui na Tarde da Bênção, da Quadrangular, toquei bateria, aí nunca mais peguei no violão. E como ele é o mais nervoso, né? Então ele precisava bater em alguém, né? Aí fala assim, então vamos bater na bateria, que pronto, no tambor, né? E o interessante que, complementando a história que o Ney estava contando, da música, né? Eu nem lembro quantos anos, se era 16, 15 anos. Eu entrei na escola de música e a gente começou a participar do Madrigal, né? Que eram as irmãs do professor que me deu aula de violão. Deixa eu só cortar aqui um minutinho, para o povo já entender também. O que é o Madrigal? É o que é um... Madrigal, acho que é um grupo vocal de grupos de pequenas, poucas pessoas, entendi. Né? Como se fosse um coral, isso, coral como se fosse menor, reduzido, entendi. Assim. Aliás, o significado da palavra madrigal significa cantor da manhã. Olha, eu também estou sabendo disso agora também. A
resenha tá boa. Bora, Edi, continua. Então, e aí, continuando. Como eu tinha muito interesse por violão, né? E o nosso professor, ele já era cristão nessa época, então ele passava os hinos da harpa cristã e tudo mais, e ele ensinou pra mim essa música que eu aprendi, que é... Deixa eu dar uma palhinha aqui, só que mais ou menos assim, ó. Se acomodando ao mando do presente século, se conformando ao mando do presente século, e desfrutando a vida no presente século, a conta irão prestar quando o final chegar. Correr atrás de tudo como quem perplexo possui um novo mundo em um forte amplexo. Até desesperado já não tem mais nexo. A conta irão prestar quando o final chegar. Do tempo que desperdiçou, do que ouviu e nunca decisão tomou, do rumo que se preferiu, do Cristo que se rejeitou, do Cristo que se rejeitou. Show de bola. Maravilha, hein? Essa música me trouxe pra Jesus. Essa música Falei, me trouxe bonito, pra né? Jesus. Foi. E aí, Lindo demais. a letra dessa música falou muito com o Ney também nessa época. E nessa época, se eu não me engano, né, Ney? Foi na mesma época que eu tava sentindo a mesma coisa que você. Falei, ô Ney, essa música aí fala, né? Falo Foi demais. muito Foi interessante, Até mesmo. então foi o início da conversão, é isso? Exatamente. A gente tá falando do início da nossa conversão. Legal. Mas converteu todo mundo ao mesmo tempo? Foi tudo no mesmo... Praticamente, Quem foi o primeiro? Quem foi o praticamente, primeiro? né? O Elias deu uma, uma eu, né? retardadinha, mas... Chega um pouquinho mais demorei, perto cheguei. pra chegar isso. Acho que primeiro foi eu e o Ney, né? Aí Na depois realidade, veio o chegando. primeiro a ser evangelizado... Por que a gente tá contando essa história? Porque a gente já estava no meio da música. Entendi. A gente já estava no meio da música. Então a gente só deu sequência, entendeu? A Entendi. gente só deu sequência. A gente já vivia O primeiro a ser evangelizado em casa foi o Edi, numa época, né? Exato. O Edi começou a ser evangelizado, mas por causa da galera, ele não quis ir para a igreja, né? Mas Jesus, ele me puxou pelo cabelo, né? Acho que ele me puxou, né? Quando eu fui evangelizado na época, através de umas missionárias que iam na minha casa, eu falei até pro Edi, né? Falei, Edi, quando eu escutei essa música, eu falei, não tem jeito, eu tenho que virar crente, né? Como Olha se fosse só. um super-herói que entra na Sim. cabine, roda e sai voando, né? Que nem o Eu posso só Superman. né? dar uma deixa aqui? Claro. Entendendo que tudo isso aí foi resultado de oração da minha mãe. Porque Olha. é a mulher que colocava o joelho no chão e intercedia por nós, como filhos. Ela não sabia o que a gente fazia, e a gente estava fazendo muita coisa feia, e ela simplesmente teve uma estratégia, né, de orar, interceder, trazer alguns cultos para casa. Sim. E eu lembro assim que toda noite ela fala assim, ó, ao invés de você rezar, lê o Salmo 91. E eu não era convertido. Sim. Eu adquiri esse hábito. Ao invés de rezar como era Todo de mundo era de costume. eu li o Salmo 91. E entendo que, assim, até que o meu irmão falou assim, poxa, através da música do nosso professor, a gente foi tocado, né? Eles, primeiramente. Mas eu vejo que tudo isso é fruto da oração, porque colocou um professor cristão que, através da música, algo que a gente já fazia, foi tocando a gente, né? Show Nada é de por bola. acaso, né, Rô? Nada é por acaso. Por trás de tudo sempre tem alguém que ora, É né? Dona Ondina, minha mãe, tá bom? A minha mãe nos gerou, né? Minha mãe nos gerou 2 vezes, né? Sim. Gerou a gente na carne e gerou a gente no espírito Verdade, depois, né? verdade. Que ela sempre... Fábio, pastor, Que você ia perguntar bênção. alguma coisa? Não faltou apresentação aí, né? De alguém, não mesmo, faltou? Não, foi eu falei. Falou tudo? Falou tudo? Falou? Falei. Ah, eu falei Todo também. mundo falou. O Elias falou? Falou, né? Falou os instrumentos, pandeirista, apito. Falou, verdade. E eu, baterista? Baterista. E aí, tinha na média de quantos anos aí quando vocês começaram a frequentar a igreja, a se envolver? Porque vocês falaram que já estavam na música, mas não era a música cristã, né? Não. Vocês estavam- começou lá atrás. A gente era adolescente ainda, nessa época, né? Mas antes da gente se converter, a gente já tinha muita ligação com a música, né? Por conta da escola de samba que tinha no É, isso que eu ia Barueri. perguntar, qual era a ligação de vocês antes, né? Porque vocês exatamente, falaram que né? já eram envolvidos com música. Isso, exatamente. Oba-oba de Barueri. A nossa família, né? Meu pai,
o pai do Ney, que era o meu tio, né? Eles eram um dos diretores principais da escola de samba do Oba-Oba, que foi fundado em Barueri. E aí a gente cresceu nessa aí, ouvindo, participando, criando, né? Vocês tocavam na escola de samba já ou não? A gente tocava de tudo, na verdade. A gente tocava lá, mas a gente também dançava lá. Né? Então nós tínhamos uma... Tem no mais carna... coisas quando era pra desfilar, quando era pra desfilar, a gente escondido. quando era pra desfilar, a gente era passista, mas a gente sabia tocar tudo. A gente tinha acesso aos instrumentos, né? Então, mas tava na escola ligado de à samba, música. então, vocês não tocavam. Não A tocávamos. princípio só dançava. Posso Era dar- passista. Então, o que acontece? O meu pai, ele foi mestre de bateria do Oba-Oba. Sim. Então, no começo de tudo, os instrumentos ficavam em casa. E o que a gente fazia? Curioso que, como a gente ouvia alguns discos por aí e queria replicar em casa, né? Então, a gente pegava os instrumentos e todo mundo tocava tudo. De surdo, ripinique, caixa, tamborim, reco-reco. Tudo que é percussivo. Numa E a rodinha de gente- samba a é gente fazia em revezando. casa. Tanto A gente trocava. Tanto é que a gente teve um grupo de samba que a gente saía nos bairros como grupo de samba. Olha, que legal. E desde pequenos juntos. Sempre. Sempre, a gente sempre andou junto. Sempre desde... Que legal. Criança, Até né? pra jogar bola, né? Jogava Assim, bola, tudo junto. Antes da basquete. fanfarra também, a gente antes da escola de samba, a gente participou de fanfarra, né? Já falei. Já nasceram no meio musical, então, já. Desde Tocava criança. corneta, né? Eu lembro. Eu tô tentando puxar o começo, mas tá um pouco difícil. Né? Fica à vontade, né? Daqui a pouco a gente volta. Vamos falar do beijo, do chocalho, né? E é legal. Tem isso, né? No berço tinha aquele chocalhinho do Já tava envolvido. Eu lembro que uma vez em Barueri tinha um jornal, né, que era o principal de Barueri na época, saiu uma matéria sobre eu e o Elias. Você lembra disso? Gente. Ah, é mesmo. A gente conhecia, né, o dono do jornal, A ele história fazia de Barueri. parte da escola da escola de escola de samba. samba. Ele fez uma matéria sobre eu e o Elias, ele falou sobre, e é interessante, né, falou. Ai. Ney e Elias, dois jovens com sangue correndo, com samba correndo na veia e tal, né? Meio, a gente com 14 anos, pensa na Foi o prepotência nossa, né? Foi. E a gente tinha 14 anos, a gente já ficava todo inchado, todo... Ai, meu Deus. O sangue correndo na veia, É, o o samba correndo na veia. Eu falei, olha só. Então quando o primeiro foi evangelizado e começou então a desejar ir para a igreja, ficou mais fácil para os outros, né? Porque foi só seguindo o que vocês já faziam, já andavam juntos, né? Sim, exatamente. Havia uma certa resistência que a gente gostava muito do que a gente fazia, né? Porque geralmente quando a pessoa se converte, a pessoa tá na pior, tá na fossa, perdeu o emprego, Desiludido. perdeu namorada. E a gente não, a gente tava no auge da nossa fase de zoeira, né? Que inclusive eu tava no exército e eu saí do exército e me converti. Eu tinha 19 anos de idade quando eu levantei a mão para Jesus, né? Tinha 19 anos de idade. Essa é mais ou menos a idade que... mais ou menos a isso. nossa idade é igual, né? Nós Sim. temos a mesma idade, né? E eu me lembro que quando a gente estava sendo evangelizado e tal, quando eu fui para a igreja, eu já fui com a intenção de aceitar Jesus. Tanto que eu não lembro nem a pregação que foi, né? Foi na igreja do Evangelho Tinha Quadrangular. decidido antes já. É, porque as missionárias foram bem usadas ali. Foi bem usadas ali, né? E quando eu levantei a mão, aceitando Jesus, eu falei, eu até falei pra minha mãe, vai ter apelo hoje, né? Vai ter apelo hoje? Ela falou, não, vai sim, né? Daí quando chegou lá, eu só tava esperando a hora do apelo. Não vi a hora do pastor chegando no apelo. Ele pregando, eu não lembro da pregação. Quando falou, quem gostaria de aceitar Jesus? Eu fui primeiro. Todo mundo da igreja, levantei a minha mão, falou, vem aqui na frente, fui na frente. Atrás de mim tinha uma multidão. E atrás da multidão tava o Edi, o Rô, não sei se tava. O Petit. Tava o Edi, o Petit e o meu pai. Olha só. Né, o finado Petit, Sim, que Deus sim. tenha, né? E o meu pai. Estavam os três lá atrás também, levantaram a mão para Jesus e a partir daí a gente não Esse parou. dia eu fui pra Praça do Samba. Ai, ó. Você vê, olha só. E o interessante que quando o Ney tava falando do início da conversão dele também, engraçado que eu já tava sentindo, parece que tava testemunhando alguma coisa aí, né? Tava batendo, Sim, né? já tava testificando. E eu, testificando. E eu tinha uma amiga que estudava comigo na escola, né? Eu estudava na época no Ivani. O Rô, acho que deve lembra da... É Tata, lembra da Tata? Lembro. Ela falava muito, ela me convidava muito pra ir na igreja. Eu, não, mas no fundo, eu tava com Você vontade de ir. queria ir. Eu queria ir, mas tava meio assim, os caras vão me zoar, né? No fim, eu acabei indo e tal, e compartilhei com o Ney, e aí parece que as coisas foram se encaixando, né? Show. Aí depois... Nesses assuntos eu e o Edi era mais ligado, né? mais Sempre foi mais ligado nesse exatamente. tipo de coisa. E aí, Aí- quando é que surgiu a banda FO oficialmente a banda? É a partir desse momento da conversão ou não? Ainda teve um tempo ainda? Como é que foi?
Então, a banda ela foi surgindo meio que naturalmente, né? A gente não falou, vamos montar uma banda? Sim. A gente já vinha fazendo isso. A gente se converteu e a gente começou a participar dos cultos da igreja, né, Rô? Isso. Tarde da bênção. Vocês tocavam junto na igreja já, então? Quando deixavam, né? Legal. Tudo mais. Como que é? E o pessoal quando o pessoal via a gente tocando junto, eles sempre queriam separar, né? Porque a gente sempre inventava umas modinhas, né? A gente pegava as músicas da igreja e estragava tudo. Era Bom sentido. a época das restrições, nem tudo podia. Nem tudo podia. Virava samba as músicas, né? Virava samba, virava reggae, virava tudo. Criava reggae. Mas assim, foi bem isso aí mesmo, né? A gente começou a tocar junto, aí pintavam convites pra gente, né? Como família, e a gente ia tocar. E foi acontecendo, a gente tocava sempre música dos outros, aí começou a surgir composições do Ney, do Petit, né? Do Elias, e a gente foi aos poucos montando repertório sem pretensão nenhuma. Sim, não houve aquela coisa de vamos formar uma banda e tal. É. Foi rolando. Você falou aí família, vocês são família? Pra quem Sim, não sim. conhece, ó. Ah, é verdade. Pra quem não conhece, eu sou o irmão do Elias, A matemática. vocal. A matemática. Ó, fica calado, ó. Irmão, eu, Ney, primo, irmão, primo. Primo. E tinha o Petit também. Tinha o Petit O Petit também, era que seu afinado, irmão ou meu irmão do Elias, né? Nós éramos em 3, né? Olha. Tocávamos juntos. Eu, o Elias e o Petit. Show. E eu sou irmão do Rogério, né? O baterista, né? Então tava tudo em família mesmo. Exatamente. O Mas nosso na verdade somos primos irmãos, né? Sim. Criados juntos? Praticamente. Em quase. tudo, né? Porque Muito próximo, né? A banda começou desde pequeno. Sim, Quando você fala sim. quando começou a banda, a gente tá Sim. junto desde pequeno. Sim. Só foi mudando algumas coisinhas e agora nós estamos aí, ó. dentro disso aí, que nem até falou que a gente é primo irmão. Deixa eu tentar raciocinar. O pai do Elias, do Edi, é irmão da minha mãe. O meu pai é irmão da mãe deles. Então, assim, a gente cresceu sempre no mesmo ambiente. Ouvindo as mesmas coisas, curtindo as mesmas coisas, desde de bandas, Rádio Excelsior, né? A gente ouvia, curtia as mesmas Difusora. coisas. Então, quando a gente pensou em unir como um trabalho musical, cara, a familiaridade musical já estava ali, né? embutida já. O entrosamento foi automático, né? Sim, o entrosamento sim. que a gente tem, assim, Você swing falou aí semelhante, de entendeu? ouvir as mesmas coisas. O que vocês ouviam? Qual que eram as referências da época, assim, pra vocês? A gente passava o final de semana, né? Praticamente junto. Ah, vamos ouvir música. A gente ficava ouvindo, curtindo, Ouvindo assistindo, junto? ouvindo. A gente ouvia junto, né? Bastante. A gente tinha muito disco, vinil na época, E né? dançar. E a gente dançava. Ah, então vocês ouviam e Tinha os dançavam bailinhos também. também, antigamente, né? Na casa do Ney, né? Antes Não da há gente problema a converter. gente falar das nossas influências. né? Não, nenhum. a Aqui a gente gente- pode falar de tudo. James O Brown, pessoal entender. Ray Charles, Jim Bonhorn, Jackson 5. KC, Stevie Wonder. Sunshine Band, Earth, Wind and Fire, Cool and the Gang. que mais? Era o que a gente cantava. Zap. A música era Brás a nossa Constration. Zap, Brás Constration. Jimmy Bonhorn, né? É só os negrados antigos que vai lembrar dessas coisas, porque essa foi a nossa influência. A nossa vida na música entrou também mais por causa da dança. A gente gostava muito da dança, né? Legal. Antes da música, de tocar alguma coisa, a gente gostava muito de dançar. Quem né? que era, veio antes, né? quem que era a referência da dança? O Jackson 5? Era essa onda? também? A gente ouvia Jackson, assistia Jackson 5, assistia Os Impossíveis, a gente já falou isso. exatamente. Aqueles desenhos musical. Eu tava A gente lembrando aqui de incorporava um. o personagem, né? Tinha uns desenhos que tinha banda nos desenhos antigamente, agora não tem mais. Tinha até Josi e as Gatinhas, vocês lembram? Josi e as Gatinhas, verdade. Josi e É as verdade, Gatinhas. é verdade. A gente já comentou sobre os impossíveis, que tinha o Coia, o Homem Mola, que tinha o Homem dessa Fluido. Tudo eles cantando, tocando era guitarra. música, era herói também. Pra não ser indiscreto e perguntar a idade, vamos falar de que época que a gente tá falando, mais ou Meu menos. Deus. Olha, eu sou ruim de data, mas acho essa que época... 70, 80? 70. Rapaz. Que a gente curtiu muito os anos 70, né? E os anos 80. Porque foi muito diferente o começo dos anos 70 e o fim dos anos 70. Foi Sim. muito diferente. Sim. Né? Porque no começo dos anos 70 tinha muito essa blequeira toda, né? Tá. O final dos anos 70, começo dos anos 80, já era aquele tal do discoteque, né? Sim, Era o sim. discoteque, John Travolta, aquelas coisas. Até isso a gente tentou Sim, fazer sim, também, sim. sabe? Até Já isso a gente tava tentou rolando fazer. uma mudança nessa época. É. Aí começou que essa coisa de dance music, né? Grupo chique. Era bom demais. Participamos até de alguns festivais Coisas de dança, boas. De né? dança. É. Levaram um prêmio? Ganhou algum? Um festival de funk e de break, né? Eu e o Rô, a gente Tinha- era. Eu e fazer o o Rô, break. a gente fazia parte de um grupo de break. Olha só. Break dance. Pegamos segundo lugar, né? Segundo lugar, Segundo acho. lugar. The Broken, o nome. Inclusive, um da nossa turma que dançava com a gente também é falecido também. Né? Teve alguns amigos nossos que trilhou para uns lados errados Sim, aí, que sim, hoje sim. não está com a gente, mas fez parte da nossa história.
Muito legal, muito legal. Pessoas que a gente Gente, amava. olha aqui, vocês estão curtindo aí esse bate-papo. Não esqueçam aí de ativar o sininho, de compartilhar, para que essa resenha chegue longe, a gente consiga espalhar a história de todo mundo aqui, que vai ser muito bacana pra gente também, tá? Quer falar, pastor João? Você ia falar alguma coisa? Não? Por enquanto não, tá só degustando. Eu ia né? só pedir pra dar uma palhinha da dança, mas eu decidi desistir. A palhinha da dança. Acho que não enquadra todo mundo aqui. Mas vamos lá, eu quero já dar uma pequena avançada e eu quero ir já para a parte do primeiro disco. Aliás, em que fase da vida que vocês começaram a gravar? Veio tocando na igreja primeiro? Quem que convidou? Quem que era? Tinha gravadora? Como é que vocês entraram nisso aí? Eu fiz um monte de perguntas ao mesmo tempo, né? Mas como é que vocês entraram É nessa bom pra nossa gente gravação? lembrar, porque tem muita Isso. coisa pra lembrar. Sabe por quê? Porque eu me lembro que na época não eram todas as bandas que conseguiam gravar disco. Tinha muita banda de garagem, tinha banda tocando nas igrejas, mas não era todo mundo que tinha acesso, principalmente do gospel, para já chegar e fazer um disco e esse disco já ter um destaque e tal. Como é que foi a caminhada até chegar aí? Quem que puxou esse bonde? Teve uma vez que apareceu um doido talentoso lá na igreja quadrangular onde a gente frequentava. O nome dele é Gesarias Mangabeira Dantas, né? Jesaías. Jesaías. Jazarias era o nome do irmão dele. Jesaías Mangabeira Dantas, o cara abençoado. E ele foi tocar na igreja, né? E ele não foi com uma banda, então ele perguntou se tinha alguém disponível ali, né? Daí foi o Elias, tocou bateria, o Edi tocou guitarra, e o Petit tocou baixo. Sim. Aí, Muito antiga, Elisa? e o Rono tocou, ele tava no exército naquela época, né? Daí quem tocou foi o Elias, o Edi e o Petit, né? E ele gostou dos três, né? Gostou tocando. dos três, daí eles falaram o que a gente tinha, né? Que a gente tinha, e ele marcou uma reunião com a gente, e a gente começou a se reunir na minha casa, começamos a orar por isso, né? Que ele queria gravar com a gente, queria gravar uma fita, inclusive a gente... Era uma fita cassete. Tinha alguma coisa na gente, ele já cantava muito bem, né? Cantava demais, cantava demais. Sentido um entrosamento e tal. Só pra ter uma ideia, o Jesaías, ele é irmão do Jazarias, um dos fundadores, participantes da Banda Rara. Banda Rara. Eu ia falar sobre isso. Ele mesmo fez parte da banda Na Rara, verdade, a Banda Rara acompanhava o Jazarias, que é irmão desse Geza, né? O Entendi. nome dele é Jesaías, mas todo mundo conhecia ele como Geza. Geza. Né? E esse Jazarias, ele era da Banda Rara. Ele cantava... É o que cantava Quero Estar com Jesus, se eu não me engano, né? Acho que é. Quero Parece que é. Sim. Aí a Banda Rara acompanhava eles. A Banda Rara nem era tida como uma banda ainda na época. Eram os irmãos não era Liaches, né? conhecido. Os Liaches, né? Irmãos Liache, acho que de onde veio a Jerusa. Jerusa, o Sim, baixista olha, a lá. história tá lá atrás, hein? Pode concluir. Daí a gente começou a fazer essas reuniões na nossa casa, né? Na minha casa, né? E a gente ia lá planejava, né? Planejava e orava. A gente orava por isso, né? Começamos a orar, começamos a buscar e ele cismou que ia levar a gente pro Chile. Pro Chile? Cismou que ia levar a gente pro Chile. Aí levou até dois chilenos, né? É verdade. Pra conhecer a banda. Patrício e... Esqueci o nome do outro. Memória de Patrício e elefante, Hernandes, né? alguma coisa assim. Ele tá com a memória boa. Aí ele levou dois chilenos lá pra minha casa. E ele começou a conversar com a gente, planejar tudo. Sei que não aconteceu essa viagem pro Chile, mas a gente já tava sonhando. Mas foi daí, então, por conta disso, né, que surgiu o Los Negritos. Los Negritos. O primeiro nome da Exatamente. Foi o primeiro nome. Aí Uma ele prova. cismou Aí você vai que... pulsando, você vai achando, tá vendo? Eu não lembrava disso. Los Negritos, né? Depois a gente não gostou muito, né? A ideia foi do Geza, né? Mas Grão ficou. E a gente brasileiro não com nome gostava. latino. Los Negritos, né? Eu falei, não, porque lá no Chile todo mundo vai gostar, não sei o quê. Nós só avisando o Chile. E nem fomos pro Chile, coisa nenhuma, né? Não aconteceu. Daí a gente gravou, né? Como a gente não gostou de Los Negritos, a gente gravou uma fita, né? Sim. Fomos no estúdio lá em São Bernardo, né? E a gente gravou uma fita. E essa fita ficou Legalzinho, né? Os Negritos, Os né? Negritos. Só pra não ficar Los, ficou Os Negritos, né? Quem foi Negrito. gravado nessa fita aí? Jesus. Que foi gravado? Que música que era? O que foi O gravado? Cristo de Boa voltar tava pergunta. nesse aí. Cristo de Essa é a primeira voltar. versão do Cristo de Voltar, lembro tava disso. nessa fita já. Já foi a primeira, então vamos dizer que foi a primeira canção que foi gravada ou não? Ou já houveram outras Tinha também? outra música. Tinha outra, era tudo música nossa. Ele me achou. Essa música eu vou Ele gravar. me achou. Mais ou menos quantas músicas vieram nessa gravação? Vocês lembram ou não? Ah,
Era umas 9, acho que foi Acho que 9 9 ou músicas. 10, Foi né? 9 músicas. 10 músicas. 9 músicas. Nós gravamos o Baião nela também, não foi? Não, acho que não. Baião? Não, acho né? que não não. foi não, né? É tanta coisa que já não lembra mais. É, Mas- bastante mas- coisa. mas- Vocês lembram qual foi a primeira música, composição de vocês? Que vocês foram... Os carnavais no baile da cidade. Foi Frutos isso da aí. Oliveira, é. A Frutos Dá uma foi, palhinha, foi. nome da música era Frutos da Oliveira. Vamos de palhinha, Vamos ver se agora. lembra aí a palhinha dela. Você lembra? Nos bailes da não vou cidade, eu tinha os mundos nas mãos. Em concurso dançava, break, rock, samba, soul. Costumava ser Tô lembrando agora, campeão. Tudo que o mundo tinha de valia, todo fruto que a carne oferecia, sem pensar recebia com as duas mãos. Só que eu não tinha o mundo nas mãos, coisa nenhuma, entendeu? Era só letra, Era né? imaginário. É que era a mão de Deus. E quem escreveu essa música? Eu. Você que escreveu essa Eu não música? sei de onde surgiu essa E música. essa Foi música é o nome da banda, Frutos da Oliveira, né? Frutos da Oliveira. O nome da música? O nome da Aí música o é... refrão é, exato. venha desfrutar do fruto que a oliveira dá. Eu já ia falar, então essa aí era a primeira dos Los Negritos. Não, isso foi antes ainda. Antes dos negritos, a gente se apresentava como Frutos da Oliveira mesmo, né? Frutos da Oliveira. Inclusive, Depois... Tem uma música que chama Andava Perdido, e quando chegava no refrão, em vez de a gente cantar F.O. está aqui pra anunciar, a gente cantava Frutos da Oliveira está aqui pra anunciar. Sim, show Depois de mudou. bola. E o nome Frutos da Oliveira? Como surgiu? Nós somos Oliveiras, né? É o nosso sobrenome. É o sobrenome. É o nosso sobrenome, né? Claudinei, Luciano de Oliveira, Elias Oliveira, entendeu? Entendi. E depois a gente ligou uma coisa com a outra, né? Fala sobre unção, né? Que é da onde a oliveira é o fruto da azeitona, né? Que tira o óleo pra unção, né? Sim, Inclusive, um dia quem sabe a gente vai lá no Monte das Oliveiras conhecer Oh, ali, com né? certeza. Porque é ali que ainda tá dá os tempo. frutos da oliveira, tá lá no Monte das Oliveiras, né? Então é da onde tira o óleo pra unção. E o azeite, depois esses dias eu tava estudando sobre azeite. O azeite ele serve pra alimento, servia naquela época pra colocar remédio, serve pra colocar Muito, né? perfume, Sim. Iluminar também, né? Pra iluminar, serve pra tudo. Olha só quanta eu utilidade, vi um né? papo também de uma brincadeira, Filhos da Undina também tinha isso? Filho da Mas Undina, isso era só porque uma a minha, brincadeira ou... a minha mãe começa com Ona, que é Undina, realmente, né? Aí a gente chamava a gente de filhos da Undina, né? Pensavam, né, que era filho Esse da lance Undina. de era- filhos da Ondina, Junto, até porque, né? como a gente Sempre sempre andou junto, ninguém Sim. sabe quem é irmão, quem é primo. Então, Sim. pra todo mundo, É era todo mundo filhos irmão. da Dona Ondina. Entendi. E aí a gente acabou trazendo isso no contexto também. E a sigla F.O. também deu certo, né? Deu certo, Então, Filhos da Família Undina. Oliveira. Só que a gente resolveu abreviar porque ninguém acertava. Todo mundo fala fruto das oliveiras, fruto do orvalho, sei lá. O pessoal fala um monte de coisa. Aí eu falei, bom, tá dando muita confusão. Vamos abreviar esse negócio. F.O. Aí reduzimos Show. pra F.O. Ó, já que vocês falaram de uma música que, lógico, que eu conheço, eu vou tocar com vocês. Vamos fazer um trechinho dela pra quem não conhece, conhecer. E pra quem conhecia, relembrar. Bora nessa? Brasil é Vamos lá. nós. Tudo com vocês. Só participando de longe. Vontade, né? 1, 2, 3, 4. Cristo há de voltar e vem para me levar. Cristo há de voltar e vem para me levar. Mais uma vez. Cristo há de voltar e vem para me levar. É eu. Não importa o que eu tiver, Importa o que eu o que tiver, aqui eu vou deixar. que eu vou O deixar. que for até aqui no céu, Pode aqui no céu. vamos lá eu vou morar. Vamos lá, eu vou Porque morar. Cristo há de voltar e vem para me levar. Cristo há de voltar e vem para me levar. E não importa o que eu tiver, Importa o que eu tiver, o que aqui eu vou deixar. que eu vou deixar. O que for até aqui no céu, Pode aqui no céu. vamos lá eu vou morar. Vamos lá, eu vou Porque morar. Cristo há de voltar e vem para me levar. Cristo há de voltar e vem para me levar. 1, 2, 3, 4.
Show! Topzera, topzera. Me fez lembrar de coisa. Olha! Vamos lá, vamos seguir, gente. Que ano foi isso aí? Que ano que veio essa aí? Alguém lembra? Cristo há de voltar 70, 80. 89, Rapaz. exatamente. Verdade. 89. 1989. 89. E a Que foi gente- a data da primeira gravação Da fita, né? Da Isso, fita. exatamente. Foi da Fita fita, cassete. exatamente, 89. Depois a gente gravou ela novamente, né? Em 92, né? Foi na gravação do primeiro disco. Primeiro Imagem. disco, em Que aí 92. já veio depois do festival. 92 não, a gente gravou em 94. O primeiro CD. Foi em 94 ou 95? Foi do festival, da época do festival, É, né? foi Acho que é é. 94 mesmo. Isso. É, porque no do festival que foi em 92, a gente gravou o Valeu a Deus, né? Legal, O show. Valeu a Deus. Isso aí, Diga, essa meu pastor, música você vai Acabou de lembrar. nos tirou do anonimato, né? O Valeu a Deus nos tirou do anonimato. A respeito dos arranjos, quando vocês fizeram lá essa gravação nessa fita cassete, né? Que vocês gravaram Cristo há de voltar. Quem foi o responsável pelos arranjos? A gente sempre gostou de trocar muita ideia junto, né? De dar uma ideia. Falou, legal, ficou bacana. Mas eu e o Petit, o meu irmão falecido, né? A gente ficava muito tempo junto. E às vezes eu pegava a guitarra e ele pegava o baixo. A gente ficava sempre fazendo algumas coisas, né? E as frases a gente criava tudo. Depois a gente levava a ideia para os meninos, né? Para o Rô, para o resto da turma. Pensei, pô, Era da hora, menino, né? legal, né? Era Éramos menino. meninos, né? Agora, tiozinhos, né? Então, mas na época funcionava assim. Então eu e o Petit, a gente ficava muito junto. Então a gente criava algumas coisas e as músicas iam surgindo assim. E aí o Saía pessoal a falou, primeira. pô, legal. Não, mas se fizer assim, assim, assado, aí a gente vai complementando a ideia do outro e até chegar no ponto ideal. Então, quando eles foram levar vocês para o estúdio, vocês já chegaram lá pronto. Já tinham os arranjos prontos, não teve alguém, um outro mentor, tudo partiu de vocês mesmo. É, porque tudo que a gente fazia veio da gente. Veio da gente. E até Show, vinha hein? a primeira melodia, depois vinha a letra. Vinha melodia, tal. O Ney, principalmente, compunha alguma coisa e tal. Aí ele sempre me chamava, Edi, fiz a música assim, assim, assado. Eu pegava o violão. Pô. Aí o Ney, puta, é isso mesmo, Edi. Do jeitinho que eu tava pensando, parece que você leu minha mente. Então a gente sempre teve O Edi essa tira as coisas da afinidade. minha cabeça, É. o Edi tira da minha mente e ele faz o negócio. Rolava mente essa dele, conexão, mas, né? Acho que ele rolava é essa profeta, conexão. não sei Isso não, vem- profeta do violão, do arranjo. Profeta da viola. Isso vem da Profeta do intimidade, da arranjo. influência também, né? Vocês ouviam as mesmas É. coisas, tinham as Exato. mesmas influências. A linguagem fica Pensa muito igual, próxima, né? É porque se eu explico as coisas que eu penso, se eu explico pra uma outra pessoa, não entende. Mas como a gente conviveu junto, como você disse, né? O Edi já sei do que você tá falando. Aí ele já... Ia buscar lá. É As isso, referências Captei eram essa iguais, mensagem. né? É, captei, sabe, o guru. As referências mesmas vai ficar mais fácil. Vocês falaram aí do festival. Que festival que foi esse? Primeiro festival de música gospel pelo rádio, Bandas de Garagem. Foi Olha muito só. da hora. Foi É muito o festival da que era da Rádio Imprensa, Rádio Gospel, alguma coisa assim. Na Imprensa época não. Gospel Na época era FM. Imprensa Gospel. hora. Imprensa Gospel Então, FM. a Imprensa Gospel foi a primeira rádio evangélica FM em São Paulo. E aí começou aquele monte de programação e toda sexta-feira à noite, se não me engano era 10 horas da noite, né? Isso. De sexta-feira tinha um programa Bandas de Garagem. E esse programa lançou o primeiro festival de bandas de garagem. Show, show. E vocês estavam nesse primeiro festival. Vocês lembram quem mais tinha lá não, na época? De banda, quem mais participou dessa época? Não. Louvor, Arte, Companhia. A banda da Soraya Metanoia. Moraes, que era o Metanoia, né? Metanoia. Não, mas não era, era vinho novo. Vinho Vinho novo, novo, isso é exato, verdade. é verdade. A Soraya Moraes era verdade. vinho novo Tinha na a época, banda né? Cusme. Tinha a Que era banda da época Cusme. A também. Banda de Vida era do Marcão também, né? Era dessa época, Não, mas não a era? Banda de Vida não chegou a participar do festival. Ele fazia o Reinaldo Mota, eles faziam um espaço cultural em Osasco. Né? O Reinaldo Mota, ele fazia o programa, né? Não, quem fazia o programa na imprensa era a Miriam. A Miriam, Miriam e o Carlinhos. Carlinhos. É verdade, Exato. a Miriam Carlinhos. Ela que era responsável. Nessa época aí já tinha o primeiro disco rolando? Não, não tinha nada gravado ainda. nada. Não, De não disco tinha, oficialmente não não. O disco saiu desse festival ou não? Até pra gente gravar, pra participar do festival, foi uma correria que a gente fez, né? Foi uma correria Conta um bem pouquinho dessa louca. correria. Por quê? Não Foi tinha uma música? correria porque a gente não tinha nada gravado, né? Aí o Elias achou um Não tinha estúdio. experiência. Não tinha experiência de nada, foi na cara de pau mesmo, assim. Aí o Elias achou um estúdio, não sei onde aquele estúdio lá que você achou lá, que a gente. É aquele lá de São Bernardo? você É tá que a gente falando? gravou pra poder mandar pro Ah, não lembro festival. mais, faz tempo, é. Faz tempo.
Geraldinho. Acho que foi. Gente, nós estamos lembrando tudo agora, né, também, ó. E eu me lembro que era o piso de taco, a gente não podia nem mexer, que o chão fazia nheque, saía na gravação. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente gravou, correu lá, depois levamos a fita, né? Que era tudo, aquele tempo era tudo fita, né? Levou lá e a gente falou, quem sabe a gente vai ser classificado, né? Quando era classificado, começava a tocar no rádio primeiro. A intenção que a gente tinha, acho que a gente não pensava em chegar a um lugar top, simplesmente em que tocasse a nossa música na rádio. A gente esperava que chegasse a esse ponto, é o que a gente queria. Porque participando do festival, tocaria música, é isso ou não? Então, antes de tocar na rádio, faziam as eliminatórias entre eles lá, né? Sim. Eles ouviam e falavam, essa passou, a gente só sabia o resultado. Tá. Para começar a passar na rádio, seria uma outra etapa. Ah, entendi. Então a gente pensava em chegar nessa etapa, simplesmente. Entendi. Entendeu? A meta era 12 chegar na músicas. etapa de tocar. De tocar na eram rádio, 12 né? músicas. Era a oportunidade que a gente tinha. E como é que ficou a colocação de vocês no festival? Cara, foi legal, que a gente ficou em Era segundo vocês lugar. Era por cartas, né? por E cartas. teve as etapas, né? Inscreviam, Então a gente começou a escrever cartas, né? Tudo que a gente conhecia, né, pediu, né? Manda carta, né? E a gente podia escrever O quantas pessoal cartas da igreja, fosse, da né? igreja quadrangular, que eram os nossos amigos, inclusive a Luciene, Michele É, o também. pessoal lá do Parque Santana. Dá um abração pro povo que deve estar. Eu sou abração padrinho de pra eles. casamento deles, cadê? Você nem manda lana? Isso, Saudade desse povo. Achei Então, mais essa um que é da daí, família. Um abraço pra Tá vendo? vocês aí, gente. Ó, resenha é só boa. pra ter uma ideia, assim, esse festival a gente não tinha torcida nem nada. A gente foi com a Careca e a Coragem e a gente acabou o festival como melhor torcida. Olha que legal. Por causa da turma Luciene, todinha essa que galerinha aí. ó. ajuntava, que dava força pra gente, mandando carta pra rádio. Pra né? rádio. E quanto mais carta chegava, é como que se fosse votação, Sim, né? sim, pedidos, né? E aí foi a gente. Vocês ficaram E eu em lembro, segundo, você falou? eu A gente lembro que a pegou em gente segundo lugar. na primeira fase, né, que era das cartas, eu me lembro que a gente conseguiu, com todo mundo que ajudou a gente conseguiu mandar 5.000 cartas. Rapaz. A gente custou 5.000 cartas. Daí, quando a gente começou a ver as eliminatórias lá, né? Que é a classificação, Sim. em 12º lugar, banda fulana de tal, com 12.000 cartas, a gente... Começa pela última. Meu Deus do céu. Não foi 2.000, não. A gente foi umas 9, 10 mil por aí. cartas. Sim, sim. Aí, quando foi ver... Quando chegou naquela época, foi a quarta ou a quinta... Com 12.000 cartas, foi a banda FO. Eu falei, olha só, então, além do pessoal que a gente conseguiu, alguém gostou em São Paulo gente, que tá ouvindo, exatamente. e começaram a Mais que o mandar dobro. carta. Daí a essa gente mandar, não acreditou. A gente não acreditou. A gente ficou incrédulo. como Né? é que é? Eu tô aqui imaginando, né? Porque também vou ficar provavelmente passando um filme, era o né? horário, Coração era veio o na horário que boca, passava meu. o programa, e aí vamos lá Vamos ouvir. escrever. E nessa eliminatória gostoso, a gente né, ficou, cara? Mó barato. das cartas a gente ficou em quinto, né? Depois o tempo foi passando e a gente foi diminuindo até que começou as eliminatórias, que era pessoal. Que era tocando ao vivo É, lá isso na que eu ia perguntar, Renascença. essa eliminatória já era tocando, Já era é isso? tocando. Tocando. Foi 2 etapas? Foram 2 etapas. Foi 2 parece. etapas. 2 etapas, tocando ao vivo, lá no Como é que palco tava, da como é que Lins. tava lá, o coraçãozinho na hora que Cara, tava doido pra tocando? tocar. Gelado, né? Sem experiência com um grande público assim, a gente só tocava na igreja, de repente uma multidão vendo lá, o nervosismo bate. Mas assim, mas a gente achei que a gente foi bem assim, carudo, né? A gente metia as caras, tirava uma onda, então foi mal barato. Pra disfarçar o nervosismo, a gente dançava mais e ficava... E o que era legal, assim, que as bandas que iam sendo eliminadas, a torcida passava a torcer pra gente. Olha que legal. Era mal barato, muito legal, muito legal. Porque eu lembro que o pessoal lá do Parque Santana, eles foram com um ônibus. E a gente escutava no rádio, vem vindo de não sei aonde, do interior de São Paulo, de tu com 5 ônibus, com 10 ônibus. Falei, ixi, de torcida a gente não ganha. E o pessoal do Parque Santana, eles foram com um ônibus, que foi uma benção. Olha que legal. E aí o pessoal ia passando e ia se juntando com o pessoal de Parque Santana. Eles se juntando ali, no fim ficamos em primeiro lugar de melhor de torcida também. Olha o que Deus faz, né? Sim, sim. Em primeiro lugar, de torcida. melhor torcida. Porque Deus estava com a gente, né? Deus estava com a gente. Não que não estivesse com os outros Sim, também, sim, né? E só assim, seguindo, você falou sobre a gravação, né? Alguém perguntou Sim. sobre a gravação. Então, aí o resultado desse festival era fazer a coletânea deles, no caso, né?
desse festival. Foram 10 músicas, né? Exato. Nessa coletânea, Uhum. onde entrou a nossa música também. Então, esse lance da coletânea, pra quem não sabia, era um discão, né? Discão mesmo, Bolachão, vinilzão, né? bolachão, Bolachão na LP, época. capa branca. Vinilzão. Colava um vinilzão, se tivesse classificado entre as 10, gravava sim, uma e faixa detalhe, ali. né? É mais antigo que o CD, que o vinilzão tinha o lado A e o lado B, né? Sim. sim. Um lado, 5 do outro. Então vocês passaram essa fase que chegaram a gravar o vinil. Isso, Gravamos. Tem o vinil ainda? Tem o Minha vinil. mãe tem. Tem vinil Eu ainda? não tenho, minha Tem mãe em casa. tem. Da hora, cara. Interessante que eu tava falando um negócio que a gente era meio carudo, né? Inclusive pra escolher a música, né? Porque nessa época não existia samba, né? Sim. Ainda mais no meio das igrejas, né? Vocês entraram com samba. A gente entrou Com com samba. samba no festival. Tinha ali um preconceito A gente forte, tinha né? um preconceito Tinha, forte, tinha. porque Demais. nenhuma igreja tocava isso, né? Ah, Aí a gente falou, pô, que música a gente vai pôr no festival? A gente pensou no Pelo Vento, Começou né? a o dificuldade pessoal aí. das igrejas fala assim, entra pelo vento, que é uma música, Música assim espiritual. é mais espiritual, né? música Música espiritual, lenta música lenta. é É espiritual. o festival de crente, né? Aí a gente já veio com todo aquele histórico de musicalidade, de samba, disso, daquilo. A gente já tocava isso. Não. Aí não sei se foi o Rô que falou, não me lembro. Por que a gente não põe samba, né? Ele falou, samba, pô. Aí o Elias falou, não, ou todo mundo vai gostar, ou todo mundo vai odiar. Né? Ou a gente entra ou a gente sai. Uma roleta russa. É isso aí. Foi mais ou menos isso. E Aí, valeu. Apostaram no apostamos samba no samba E valeu. e o samba que classificou. E valeu, ó Deus. Né? Valeu, Deus. E foi, valeu a Deus mesmo. Foi, valeu, Vai Deus. rolar pra ali? Vai rolar. Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Então vocês gravaram essa coletânea e depois veio um vinil só da banda, é isso? Então, assim, é interessante que a gente não tinha um vínculo com a gravadora, né? Simplesmente para esse festival. Tá. Aí o que aconteceu? Um monte de banda começou a vincular, né? Que nem o próprio Louvor Art parece que gravou um disco só deles. Era prêmio por também, conta né? do prêmio, né? Tá. E a gente não, mas a gente começou a ter muito convite pela Renascer. Aí onde a gente teve o convite de gravar pela Gospel Records. Olha, Renascer era a igreja da época que fazia Exatamente. o festival, gente. É. Isso aí. Então vamos fazer uma palhinha, né? Uma palhinha da música que chegou lá, que fez chegar lá. Falou, né? Valeu, Se deixar, vou Deus. pedir todas. Essa música no estilo do tiver tempo. anonimato, como eu já disse, né? Essa música é uma benção Bora na lá. nossa vida. Foi daí Brasil, pra vamos frente, lá. né? Valeu a Deus. Bora. Só um trechinho, hein, gente? Pra guardar. Tem coisas aí pra vocês, novidades aí pra vocês, tá? Que a gente não pode contar agora, só no final. O melhor de Deus ainda está por vir. Isso aí. Hoje o Santo Espírito habita em mim. Vou aproveitar da situação pra dizer que eu passei por coisa que hoje você passa. Você que diz que é malandro, que se garante andar na função. Eu quero ver se você é mesmo assim. Quando meu Deus te tocar, como Ele fez em mim, sua vida vai mudar. Mas você vai realmente saber o que é salvação. Você bate no peito e diz eu sou mais eu. Hoje eu posso dizer não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Só Ele é que pode me dar uma vida sem fim. Jesus é paz, Deus é amor, e com seu sangue Cristo me lavou. Valeu, ó Deus, tu me livraste. Sei que vou morar com Jesus Cristo Salvador. Jesus é paz. Jesus é paz, Deus é amor. Deus é amor, e com seu sangue Cristo me lavou. Valeu, ó Deus, tu me livraste. Sei que vou morar com Jesus Cristo Salvador. Sei que vou morar com Jesus Cristo Salvador. Sei que vou morar com Jesus Cristo Salvador. Show! Puxei a letra aqui e veio a letra, rapaz. Relembrou, tá muito vendo? isso com os jovens da igreja, viu? Os cultos de jovem. Legal, vocês. Aí passa boi e passa boiada, né? Aí todo mundo começa a cantar samba também. Isso que eu ia chegar aí. Vocês foram a primeira banda, então, a trazer o lance do samba? Ah, tinha Pelo que alguma você tem coisa, notícia, né? assim, Tinha né? alguma coisa de mais, samba, mais assim. voltado pro bossa também, né? Na época, Era Pensadores muito- por Cristo, né? Aqueles músicos excepcionais, né?
Os Vencedores, VPC, Jorge Camargo, VPC tocava já alguma tocavam coisa bem bossa, sutil. mas era mais... Sim. pra Não era tocar aquele na igreja samba, antiga, samba, não né? era sambão mesmo. Eu entendo assim que o que destacou foi porque nesse movimento que foi onde eles falam que foi o boom do gospel Sim. no Brasil, né? Então deu muito rock and roll, muito black, assim. Então para esse lado brasileiro não teve muita banda. verdade. Aliás, não lembro de uma banda fazendo isso. Na época Não que não tinha, aham, né? aham. Mas nesse movimento a gente que chegou com o samba, né? Legal. Você vê como é que até hoje é assim, né? Todo mundo procura coisas novas, né? Na Sim. época era novidade. Sim. Um samba no meio gospel, tanto é que no começo não era em tudo quanto é lugar que a gente tocava, não. Sim. A gente tinha- Enfrentaram pelo jeito então os preconceitos aí, né? Sim. E tinha uns sambas também que o pessoal parece que não tinha convivido muito com o meio do samba, então eles não faziam exatamente como O que era o deveria ser, samba. entendeu? Inclusive tem até um grupo chamado Servos Também Livres, né? Servos, porém livres, que eu gostava muito, né? Que eles tinham uma música que a gente gostou, mas falei, mas se eles podem fazer isso, a gente também pode, né? Que a música falava, né? Na América do Norte, os norte-americanos usam seu negro espiritual para adorar. Em Angola, os nativos irmãos de lá usam seus atabaques para adorar. Por que será que também no Brasil nós não podemos louvar com a nossa cultura? Se Deus criou todas as coisas, criou a música e é pra gente louvar, entendeu? Olha, que legal. Criou a música Essa pra é a gente letra louvar. da É a letra da música. música Sim, deles, né? É a sim. letra da música deles. Então a gente falou, poxa vida, e é verdade. A gente concordou de prima, entendeu? Sim, sim. Concordamos de primeira. E é uma coisa cultural, a nossa cultura. Cada um louva com sua cultura. Eu falei, Sim, então a gente sim. pode louvar com a nossa cultura. Sim, sim, com Embora certeza. dentro do nosso país haja muito preconceito ainda, infelizmente, mas é a nossa cultura. A gente tem Sim. que louvar com a nossa cultura. Que, aliás, é muito admirada por quem é de fora, principalmente, né? Puxa, a nossa Pela cultura, riqueza, né? A É. riqueza né? a música É brasileira muito admirado. riqueza, né? O segundo maior consumidor de samba do mundo é o Japão. Não sei se vocês Olha, sabiam. sim. Se- Como é que será que os japoneses louvam, né, cara? Eu nunca pensando aqui. É. Agora eu buguei, imaginando um japonês cantando samba. Não, e pior que tem. tem, E hoje tocam tem bem, bastante, e tocam bem. Se Tem. vocês verem ali, Não, eu tô, procurar na eu tô imaginando no idioma. Cantar o samba no idioma. Imagina, eu buguei. Não bate, né? Eu tava escutando hoje um podcast com o Marcel Powell, né? Filho Sim. do grande Baden Powell. E ele tava... O rapaz que estava entrevistando ele estudou nos Estados Unidos, na Berkeley. Ele falou que tinha uma moça que era japonesa e o nome dela era Rio de Janeiro. Meu Deus. Nome dela. Ela era japonesa, o pai dela japonês, moravam no Japão. E o pai dela colocou o nome dela de Rio de Janeiro, porque Homenagem, ele né? gostava muito de bossa nova. Sim. Então sempre tinha, né? Rio de Janeiro, Rio Sim, de Janeiro. sim, sim. E ele colocou o nome da música, era Rio de Janeiro. Pra você ver como o povo lá fora gosta da nossa música. Como o povo né? admira, gente. Eles é verdade. admiram, né? É verdade. Eles admiram. O melhor lugar do mundo para se estudar música brasileira é nos Estados Unidos. O melhor lugar do mundo para se estudar música cubana é nos Estados Unidos. Fala, Sim. puxa vida, a gente mesmo não dá valor. Sim, Né? sim, sim. A gente tem muita coisa boa aqui dentro e fica só olhando porque que tá lá fora. Verdade. Né? Verdade. Quer falar, meu pastor? A gente tocou num assunto importante aí, que é o preconceito, né? E o preconceito ele já vem de um tempo, né? Já é coisa antiga. Mas eu queria saber como é que, na época, vocês lidaram com isso, né? Como vocês encararam isso, porque eu lembro dessa época que eu também, né? A gente já tá, né? Você sempre usou? E eu lembro que era um preconceito meio que pontual até, porque existiam igrejas e um certo tipo de povo que se abriu completamente e existia um outro certo tipo de povo que se fechou completamente, né? E como é que vocês reagiram, sentaram para conversar a respeito? Como foi para vocês? Era na cara de pau, né, meu? A gente chegava falando, se não puder tocar, a gente não vai tocar, fazer o quê? Era a nossa verdade, Né? né, Não Ney? pode, A nossa verdade. vamos Deixar embora. de gostar, não ia deixar. É, a a gente tocava onde podia. Entendi. Em momento nenhum, então, vocês tiveram restrição com isso. Não, se puder tocar, toca. Se não puder, não toca. Vamos fazer o nosso som. Vamos fazer Dependendo nosso- de onde a gente vê. Se a gente fosse teimar, o pastor mandava parar. Então não era bom nem E começar. vocês passaram por algum constrangimento assim, Não, de desse começa a tipo, tocar eu e não me lembro. Eu Não, me lembro. não me Não, lembro, né? não me lembro, não.
Mas sempre tem alguns lugares, principalmente quando antigamente existia muito acampamento de mocidade, né? Sim. Acampamento, a gente ia para alguns lugares acampar, ia tendo estudos bíblicos e a juventude gostava de cantar músicas animadas. Sim. Aí já entrava nessas rodas aí, já entrava o samba nessa roda aí. O pessoal gostava de alegria e tal, né? A turminha nossa da época da Quadrangular era muito boa, né? Nessa área, nessa parte, né? De evangelismo. Eu lembro desse povo. Ele também era de lá. Inclusive, depois dessa época, começou a se pegar tudo que é música e converter em samba, né? A gente cantava Eu Navegarei em samba, a gente cantava Nos Galhos Secos em samba, tudo era samba. Eu comprei até um cavaco nessa época. Que legal. Eu me lembro que o maior tabu que tinha é uma música chamada Baião, né? Tu conhece o Baião do Rebanhão do Janires, né? Eu quero tocar um pedacinho disso aí também. Tá. Aí o pessoal, deixa eu só contar esse trechinho. Quando a gente não conhecia essa música. E a gente era novo convertido, o pessoal começou a falar pra gente dessa música. Não, porque fica falando, vai pro Beleléu, né? Não sei o quê, né? Porque era uma coisa bem maliciosa, né? E eu falei, mas a malícia não é eles que estão cantando a malícia tá na mente de quem tá ouvindo, né? Isso. E a música é muito boa, muito boa. E a gente começou a cantar, né? A gente falou que ia cantar, não, essa música não é de Deus, não é de Deus. E ainda se tocar de trás pra frente, ainda vai ouvir a voz do Didi. Vai ouvir a voz, falei, pronto, mas essa agora, né? Falei, o pessoal rodava o disco ao contrário pra ver se o capeta falava. Fica querendo ouvir o diabo falar, ele vai falar, oxe. Não, é pra tocar de frente e pra trás, né? Não é pra tocar de trás pra frente, né? E daí quando a gente começou a cantar, até quem não gostava, que falava mal, passou a gostar. Passou a gostar. Vamos fazer um trechinho dela? Só se for. É em mim, né? Que você toca isso? MM7. Bora lá. Minha vida aqui era muito louca. Só faltei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto. E mudou o meu coração. E mudou o meu coração. Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado era de uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto. E mudou o meu coração. E mudou o meu coração. Sem Jesus Cristo é impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades só tá formando lampiões. E lampião e lamparina, vela acesa em candeeiro, nunca vai salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro. E o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de malandro, no bolso é espaço e nunca sobra. E o que tá faltando de amor, tá sobrando iniquidade. Todo mundo se odiando pelas ruas da cidade. Se essas ruas fossem minhas, eu pregava cartaz, eu comprava um spray, escrevinhava nelas todas Jesus, Exoriuê. Aí, galera, ó, fizemos uma viagem no túnel do tempo, como diz o Rô agora, cantando as coisas. De que ano era essa música, Baião? Vocês lembram mais ou menos? Não? Janires. E de que ano é isso? Eu acho que é final dos anos 70, viu? Final dos Exato. 70. E acho que tem a primeira gravação, acho que foi o primeiro álbum do Rebanhão. Porque isso foi pra rádio bem depois também, né? Bem depois. Bem depois. Que foi dessa época do festival e tal. Isso aí tocou bem mais pra frente, né?
Em nível nacional, digamos assim. Ah, parece tocou, que é. eu acho que tocou antes. Tocou antes? Tocou antes. A gente nem era crente quando essa música tocava. Essa Rapaz, é eu acho que é é uma bem música que antiga nessa época também tinha um pouquinho de restrição também, tinha um pouquinho de preconceito. Não era em todo lugar que Que tocava. tocava isso. Isso veio mais quando rolou a imprensa gospel. exato. Deixa eu deixar Eu meu já baixo. lembrava de Lampião, né? Não- Aí já veio o preconceito mais forte. Pô, né? é verdade. Mais pesado, né? Tinha o pessoal que passou a repressão com o Lampião, já lembrava disso, já entrava em depressão. Show de bola. Gente, vamos falar um pouquinho, então, um pouquinho depois agora dessa fase da primeira música e tal. Eu lembro que no primeiro disco houveram alguns sucessos, né, que rolou na rádio aí, que tocou na rádio. Qual músicas que foram? Se eu não me engano, Chorar, quem mais? Tem música que não pode nem tocar mais, né? A gente até mudei a letra pra poder tocar. Olha. Né? Mas A música- vamos falar, o que rolou na época? O que tocou na rádio de vocês, assim? Valeu a Deus, Imagem, primeiro Valeu lugar. a Deus, eu Valeu tocou a mais Deus. bastante, né? E também o Imagem, né? Cristo há de Imagem. voltar, Cristo há de pelo voltar, vento, tocou bastante. bem Pelo também. vento Tocou também bastante. tocou E bastante. Chorar. Pelo Vento vento, tocou, né? chorar, quase todas as músicas, nossa, tocou bastante, Mas viu? nós temos uma história aqui com a música Chorar. Olha lá, as pode lágrimas, os falar, olhos pode rasos falar. d'água, os olhos rasos d'água. Dá vontade de chorar mesmo. Que a gente ficou sabendo agora, vai. Mas conta pro povo saber, pode contar, vai. Quando eu vim de São Paulo, né, tava ali com uns 18 anos, mais ou menos, e eu tava numa vida largada lá em São Paulo, né, tudo errado. E acabei tendo que vir corrido de São Paulo, que eu tomei umas coronhadas lá, os caras deram uns tiros, corri, foi um livramento, me escondi e eu tive que vir embora pra cá. E aí fui morar lá no Parque Santana, na casa da minha tia Nora, se estiver aí vendo, minha prima Simone, Sonali, meu tio Juraci, um grande beijo. E eu fui morar lá na casa deles, fiquei lá uns dias, um tempo lá na casa deles. E aí, então, foi quando, na verdade, eu já era batizado, né, desde criança, mas eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E aí, lá eu conheci a igreja quadrangular, lá do pastor Paulinho também, que se estiver vendo aí, Show, beijão. abração, beijão pra ele. Cenária Luci, coração, a gente se ama muito. Eu tenho um grande respeito por eles. E a gente começou a frequentar lá, a conhecer o pessoal, né? E aí, um dia, eu lembro que o Luciano, filho da irmã Nívia, quando cantou essa música lá, e, eu chorava. Chorava mesmo. Eu chorava. Deixa eu tocar um pouquinho dessa música, pelo amor de Mas vamos Deus. tocar, mas eu quero só fazer uma pergunta antes. Como é que vocês se sentem sabendo que a música de vocês tomou uma proporção tão grande, tocou vidas, que de repente vocês não conheciam, igual o caso do Ricardo? Eu fico muito feliz, porque desde o começo o objetivo da banda era pregar o evangelho através da música. E a música, eu entendo que ela é maior do que a gente. Ela alcança lugares que a gente não consegue alcançar. Tanto que uma vez a gente ouviu falar que tinha LP, olha só, Sim. LP nosso no Morro do Rio de Janeiro. Rapaz. E a gente nunca foi pro Rio de Janeiro, a gente só passou pelo Rio de Janeiro, a gente só foi uma vez para Niterói. E só que bem antes disso a gente ouviu falar que tinha LP nosso lá e estava tocando vidas ali, sabe? E significa pra gente que é um objetivo alcançado. Né? Porque se a gente fizer tudo isso e as almas não forem salvas, não tem o porquê a gente fazer. Tem motivo. Né? Sim. Não transformar. Ou a gente tem que levar salvação, tem que levar alegria, levar esperança, né? Fazer chorar, mas quando terminar o choro, né? Como foi a canção Chorar, quando terminar o choro, a pessoa tá mais leve, tá aliviada, tá Sim. sentindo paz no coração, pôr pra fora aquilo que é ruim, que é pesado, sabe? Através das nossas canções. Legal, Elisa falou. Eu fico surpreso quando eu fico sabendo que tem alguém de muito longe que tem alguma coisa nossa e ainda lembra. Eu estava até comentando agora no intervalo aqui a respeito de uma pessoa lá de Vitória do Espírito Santo que diz que conhece a gente e teve um vídeo aí no YouTube aí que ele estava curtindo. E isso daí comprova pra gente que a gente não pode parar. Sim. Essa é a nossa ferramenta de evangelismo. motivação, né? Sim. Porque- Concluindo o que o Ney acabou de falar. E concluindo o que o Elias também está falando, vem confirmando o ministério que Deus colocou na nossa mão, entendeu? Sim. Então, a gente está se utilizando de todo o talento que a gente vem, que a gente trouxe desde pequeno, converteu isso para um lado que Deus criou a gente para ser e para fazer, né? E aí é que a gente começa a ver o testemunho, né, o testemunho do pastor, o testemunho de outras pessoas que conheceram a gente através do rádio, de uma música nossa que ficou. E aí, pra gente, é muito interessante e é gratificante a gente Sim, ouvir esses sim, testemunhos, né? De saber que a vida da pessoa foi tocada por uma música, Por uma música. que a banda Sim.
Mas que essa glória, que fique bem claro para o pessoal ouvinte também, que isso aí tudo, nós somos apenas instrumento. Quem faz a obra é Deus, Ele que faz. Isso aí, show de bola, show de bola. Lembro que nessa época aí, eu tava, inclusive, tentando sair das drogas, né? Que eu saí de São Paulo e o que deu ruim lá foi justamente isso, porque eu tava muito envolvido com droga, com malandragem. E aí eu chorava muito, porque eu sentia falta de casa, da mãe, dos irmãos. Eu tinha 18 anos, né? Só. E aí eu tava de favor na casa dos outros. Era uma situação terrível, então eu chorava. E aí quando eu ouvi essa música, trouxe uma esperança mesmo, né? Como você estava falando. Um consolo. Falei, meu, vai chegar não vai ter mais choro lá, cara. Eu preciso me firmar nesse caminho aqui, porque... É isso que eu quero. Porque depois eu fui pensar no contrário também. Porque se por um lado, lá com Cristo não vai ter mais choro, se eu não vier para esse lado aqui, vai ser choro eterno. Então, é verdade. E aí isso despertou minha consciência de jovem, entendeu? E aí eu fui me endireitando. Agora tá direito. Aliando as passadas. Tá no caminho. Né? E assim, só que eu queria falar só de uma frase que subiu no meu coração aqui, falando dessa música, porque eu nem conhecia essa frase, que é bíblica, né? Mas essa música ela fala sobre isso. Cristo em nós, a esperança da glória. É verdade. E essa frase é muito forte para mim. Muito porque a vida do cristão é isso, né? Sim. É isso, é Cristo em nós, não é aqui, é a esperança da glória. Exatamente. Sim. Aqui o mundo não tem nada para oferecer, realmente não tem. Nossa expectativa é no porvir, né? Sim. Verdade. Gente, nós vamos cantar, tá? É que são tantas perguntas, são tantas coisas que a gente vai fazendo. Se tivesse que elencar, assim, nos trabalhos que vocês fizeram e tudo que tocou, assim, qual foi a música que mais alcançou, a música que rolou mais sucesso? Sucesso que a gente fala assim, que alcançou mais pessoas, que tocou mais, que é mais comentada ou mais pedida de vocês da época? Valeu a Deus. Não tem, qualquer lugar que a gente for, o valeu a Deus tem que estar. E eles não falam nem valeu a Deus, fala o samba. Falou o samba, automaticamente. Valeu a Deus. Essa música tirou a gente do anonimato, já é a terceira vez que eu falo isso. Mas e toda vez que a gente vai em algum lugar, uma vez foi numa vigília. Pediram pra gente tocar numa vigília. Não sei se vocês lembram, na Renascer, uma vez, tava tendo uma vigília lá e todo mundo cantando, vamos adorar. Eu falei, não, FA, valeu a Deus, valeu a Deus, valeu a Deus. Ficou de certa forma, né, com um certo rótulo, né? Sim. De que era uma banda de samba. Mas Samba. até então, as pessoas meio que rotulavam como uma banda de samba, porque o samba que foi que abriu as portas nesse sentido. Sim. Mas depois passaram a ver o FO como uma banda eclética que toca vários gêneros. Sim. Né? Mas realmente o samba, a gente tocava em algum lugar, a gente não podia sair de lá sem tocar o tocar o samba. samba. Não tinha como. Ah, vamos ter o FO que vai tocar o samba, né? Exatamente. Nunca vai sair do bastante. repertório. É verdade, essa aí é pra sempre. Chegou algum momento que vocês falaram assim, o samba não. Tô falando porque uma vez a gente foi no show do Resgate, né? E no show do Resgate era sempre assim, florzinha. E a Bruno falava, meu, pelo amor de Deus, tem tanta música, a gente passou a camisa pra fazer a música, florzinha. Teve algum momento assim que vocês... Assim, repertório é fogo, né? A gente vai tocando, ainda mais se você tem aquele trabalho, você vai tocando por anos aquilo ali, né? Chega uma hora que a gente cansa. Mas Sim. não tem como, gente. Qualquer um é dessa forma, qualquer banda é assim. Você tem que Sim. tocar os clássicos, aquilo que todo mundo conhece. Não tem jeito, não adianta Até enjoar. por respeito ao público também, né? Que gosta da música, a gente tem que respeitar o público e tocar o que o povo quer ouvir, né? Ó, por respeito ao público, vamos tocar chorar. Bora. Mas deixa só, vamos concluir aqui rapidinho nesse pensamento, porque claro. eu acho que isso é importante para bandas que estão começando agora. Porque eu percebo, eu tenho uma banda hoje, né, que a gente está caminhando e tal, e eu percebo que há uma grande dificuldade, inclusive, com o repertório, porque as pessoas, elas enjoam daquilo que elas estão tocando, como você estava falando, de fechar um repertório e ficar tocando aqui, mas elas não pensam que os ouvintes não enjoam, porque a gente ouve, quando a gente está na banda, a gente ouve no ensaio, a gente ouve estudando em casa, a gente ouve todo tempo, e ouve na hora de tocar. Sim. Mas as pessoas que nos ouvem, não, né? E, então, isso que vocês tocaram aí é muito importante. Quando a música pra gente tá enjoada, pro público fica bom. Porque pra gente fica no automático, então o pessoal já... Né? A interação fica melhor, né? Exatamente. Legal. Mas Bora? a gente não para, a gente não desiste não, então a gente gosta de tocar. Show! Se pedir pra tocar, então, o samba de Sem novo. problema, Samba sem de problema. novo. Vamos tocar sim. Nós vamos tocar chorar, mas nós somos uma banda alegre, né? Eu não vou chorar, não, prometo.
saber que Jesus veio aqui nos libertar. Ah, como é bom saber que ali viverei feliz e nunca mais chorar. Minhas lágrimas Deus mesmo enxugará, cumprirá, Ele mesmo prometeu. Porque Ele amou um povo pecador, sua glória deixou e se deu. Mas a vida passa pra quem não tem Jesus. Tudo é tão escuro e não se vê a luz. E em desespero começa a chorar, chorar. Mas a vida passa pra quem não tem Jesus. Tudo é tão escuro e não se vê a luz. E em desespero começa a chorar, chorar. Show de bola! Me ajuda em casa, bate palma aí que merece. Muito bom, gente. Muito legal, muito legal. Eu vejo que... não sei a visão de vocês a respeito da música gospel hoje, ou da música evangélica. Mas parece que falta um pouquinho do que vocês trouxeram juntamente com outras bandas, desse lance do black, do swing, do charme. Ou vocês acham que não e tá tudo igual? Ah, falta alguns arranjos, mais frases, né? Umas letras mais elaboradas, né? Eu gostaria que tivesse mais isso, né? Como havia, né, nos anos 80, né? Com Vencedores por Cristo, Logos, né? Sim. Gostava muito disso daí, né? Fizeram história. Era muita poesia, tinha muita poesia. Hoje em dia, né, o pessoal fica mais batendo numa mesma tecla, mas falta poesia, falta harmonia, melodia, falta mais Brasil, né? Pra mim falta muito Brasil. Falta muito, né? Eu sinto falta nas canções evangélicas das pessoas contarem histórias de vida na música. Sim. Né? O pessoal pega texto bíblico e faz música. É isso que está acontecendo. Sim. Né? Para isso a gente tem a pregação, né? Mas, enfim, há gosto para tudo. Sim. Né? Há gosto para tudo, a gente tem que respeitar, né? Mas a nossa praia é essa aí que vocês estão vendo aí. Show de bola, show de bola. Vamos falar de novos projetos. Projetos agora que estão rolando, inclusive aqui no Estúdio Havana, hein, gente? Yes. Vamos lá. Então, estamos lançando aí novas... Na verdade, não novas músicas. Refazendo ou fazendo uma releitura dos trabalhos da banda FO.
certo? Então, quem pode falar aí, como é que está sendo a experiência, regravar, falar de novo dos sucessos, refazer os deixa eu dar uma- sucessos? Eu tô na Uma expectativa. Isso. Só dar uma pitadinha aqui. Então, as músicas, a gente está fazendo uma releitura do repertório que a gente já vinha tocando e os sucessos que a gente fez na época, né? As músicas que marcaram, então a gente está fazendo uma releitura com novos arranjos e gravado aqui no estúdio Havani. Show. Né? No estúdio Havani. Ó, precisando de lugar para gravar, estamos aí. Precisando de gravar alguma coisa. top, aqui, ó, hein, meu? estúdio Nego Havani, é fera. top. Então, e nós estamos realizando um sonho, na verdade, né? Porque na época dos anos 80, 90, nós tínhamos uma forma diferente de se gravar um disco, um trabalho. disco, né? Um trabalho, seja ele qual for, uma questão de sonoridade e tudo mais. E hoje a tecnologia tem favorecido um pouco nesse sentido e a gente está conseguindo trazer aquilo que estava na nossa mente em termos de sonoridade para os dias de hoje, né? Show, Então show a de gente bola. tá tendo um som um pouco mais encorpado, uma qualidade sonora bem atual, né? Sim. Eu acho que isso é bem bacana também. Com certeza, com certeza. Os arranjos bem elaborados, né? Bem elaborados. trabalhadinhos. Ficou bem melhor gravado. E a gente, aqui no Estúdio Havani, a gente ficou muito à vontade, né? Muito legal. Mais à vontade que em outras épocas. A gente tá bem à vontade aqui. O Nego, que é o dono do estúdio aqui, ele deixou a gente tranquilo. E é o chefe da Fala, banda que hoje. ele cara? sempre pergunta Quem é o esse que cara? Quem é esse vocês nego aí? acham. É assim que Já sei, vocês não sei quem é esse gostam. cara, não, ó. Esse carinha aqui, ó. Fala, o que vocês acham? Vocês gostaram? Sempre fala, vocês gostaram? Vocês gostaram? Sabe, porque isso pra gente é muito importante, né? Fazer uma música do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente pensa, sabe? Porque a gente é cheio de ideias aqui. O Rô, o Elias, eu, o Edi, o Nego também, né? E ele chegou agora na banda, já tá mandando na gente já. Calma, não é tudo isso. Mas ele deixa a gente bastante à vontade, assim. Eu acho que muito isso gostoso. também, completando o que você está falando, eu acho que isso que faz o trabalho ficar bacana também. Porque eu acho que o músico ele tem que se expressar, né, naquilo que ele está tocando. A música, nós fizemos um arranjo, todos nós participamos no coletivo de uns arranjos, né? Mas se o músico não tiver a liberdade de tocar, a música ela fica meio sem verdade, né? Sim, Eu sim. acho que a verdade tem que Meio engessada, passar. né? Eu posso Meio puxar engessado, a né? sardinha aqui pro nosso amigo? Cara, o Negro timbrou assim a banda de uma forma que eu não esperava, assim, né? Legal. Queria, mas ele soube tirar Legal, legal. leite de pedra. Eu tava. tava Aquilo que ouvindo estava na nossa em casa. cabeça antigamente. Talvez porque antigamente a gente ficava muito limitado também a questão de horas de estúdio. Tem que gravar correndo. Tinha que gravar tudo correndo, não não tinha tivemos dinheiro, tudo era dinheiro. exatamente. Então, a gente sentiu falta um pouco dessa liberdade, coisa que a gente conseguiu aqui Que com o legal. nosso amigo. Que bacana. Espero ter surpreendido. Eu não vou deixar vocês sozinhos nessa, né? Senão vai parecer que a banda tá puxando sardinha pro Nego. Mas a gente também teve a mesma experiência, né, com a nossa banda, a Banda Trilha. Tá vendo? Foi todo produzido aqui também por ele. Verdade. E assim, eu sei bem do que vocês estão falando, exatamente. Porque eu recebi uma música, inclusive a gente acabou de lançar ela também nas plataformas digitais, o Atos 17. E vamos colocar o clipe agora também. Mas essa música, ela chegou pra mim com letra, com tudo pronto na cabeça. Só que só na cabeça, eu não conseguia colocar no instrumento o que era direito. E aí quando a gente chegou aqui, mostrou pra ele, ele pegou e ele Comprou a ideia. falou assim, tá bom, deixa aqui. Que depois eu mando pra vocês. Quando ele mandou a pré-produção, eu falei, meu Deus do céu. Foi Deus que foi lá e falou pra ele, ó, é assim. Ficou soprando. Eu quero exatamente. E ele tem, eu vou aqui fazer o merchan, porque ele tem a capacidade de entender a linguagem que você quer colocar na sua música. Então, realmente, se você tem desejo de produzir sua música, vem aqui pro Havani. Né? Tem aqui As testemunhas. portas estão abertas, Tem aqui testemunhas de que dá certo. Né? Depois Com vocês vão ver o certeza. resultado, vocês vão comprovar isso, hein? Isso, ó, olha só, gente. Estamos aí para lançar já nas plataformas. Fique ligado, acompanhe aí o canal da Banda FO, que nós já vamos passar já. E logo, logo tem esse lançamento rolando nas plataformas. Vai ter clipe, vai ter tudo aí pro pessoal poder acompanhar, né? A nova fase dessa releitura, tá bom? Já tem data já, não? Ainda não. Ainda não. Ainda Vamos não, porque ficar na ainda estamos em expectativa. reuniões e Acertando. acertando detalhes. Possivelmente uma gravadora aí abraçando o projeto para poder encaminhar melhor e tal. Então, Que top, logo, hein? logo vai Se tudo estar der aí, certo. vai estar rolando. Vai estar rolando. Já quero o link da Pressei. Vai rolar, vai rolar. Gente, vamos aproveitar aqui agora para a gente falar também das nossas redes sociais. Vou deixar aqui para vocês o link já no vídeo aí. E você quiser gravar, quiser participar também dessa resenha ou quiser gravar sua música aqui no Estúdio Havani,
Procure a gente pelo Instagram como Havani Studio e no YouTube também nós estamos como Havani Studio. Vou aproveitar agora para passar também a banda Tríade, né? Banda Tríade de Adoração. No Instagram, @Tríade de Adoração. Instagram, @Tríade de Adoração. Facebook, Tríade de Adoração. No YouTube também, Tríade Adoração. Né? Você tem... Aquela perguntinha que eu faço sempre. Vai em qualquer lugar, toca em qualquer... Como é que funciona? Você vai lá no Instagram, chama no direct, se quiser chamar a gente para tocar também na sua igreja, no seu evento. Né? E clica lá dá o like, clica lá em seguir, vai no YouTube também, curte todos os Aí todos depois os você faz o convite. Lembrando também que aqui no canal do Havani tem também o podcast que a gente fez com Tríade também, então rola aí, vai vendo os outros. Vai dar uma olhada lá, um tempo super especial também. Vamos falar das redes sociais da banda FO. Quem quiser encontrar o FO, como é que faz? Quem que vai ser o garoto propaganda da vez? No YouTube, Banda FO. Facebook, Banda FO. E no Instagram, Banda_FO. Vamos repetir para fixar bem. Vamos lá, vai. No YouTube. YouTube, Banda FO. Facebook, Banda FO. E no Instagram, Banda_FO. Show. Você que quiser contratar a FO, só acompanhar aí, seguir. Faz todo esse passo que ele falou. Clica no sininho, curte, adiciona, aí depois você faz o convite. Isso. É meio que condicional, né? Isso, é a sua condição para poder levar a banda. Vamos para os nossos finalmente. Quero fazer aqui as minhas considerações, também agradecer vocês pela oportunidade de vocês estarem aqui com a gente, batendo esse papo, contando a história de vocês, falando dessa trajetória maravilhosa que vocês tiveram, da ascensão, de época que veio de lá de trás também. Para a gente é um privilégio poder receber alguém com tanta história e tanta riqueza no meio musical gospel. Desde já, meu muito obrigado. A gente agradece por tudo isso e parabéns também por ter nos auxiliado. Havani Studio é um excelente estúdio. Posso, antes de terminar, deixar o telefone? Claro. 98144 6698 011 98144 6611. Fala com? Elias. Aí. Eu quero fazer um agradecimento também, né? Eu quero primeiro honrar o trabalho de vocês, o empenho que vocês tiveram desde criança, dizer novamente que isso me alcançou, né, que a musicalidade de vocês me alcançou, foi para mim sempre como uma referência. Quando eu falava banda boa, a gente sempre tinha o FO envolvido, né? Não é à toa que a gente sabe cantar todas as músicas, né? Porque a gente foi criado no meio da música, sempre gostou de música boa e a gente sempre escolheu. Então, eu não sei, eu acredito que hoje vocês já estão muito motivados a seguir, demais, mas que sirva de mais motivação, porque vocês sempre foram referência. Eu lembro quando eu conheci o Edi, né? Ele está aqui, ele não vai deixar eu falar besteira não. Mas eu conheci ele na igreja, na Renascer do Jardim Paulista. E eu não ficava até assim de olhar para ele, o Edi é FO. E eu vi ele tocar e eu lembro que teve um dia lá que eu estava chegando na igreja, inclusive foi um tempo que eu estava... Foi justamente nesse meio tempo que eu saí de lá do Parque Santana e vim morar para cá, porque rolou uns problemas lá também. E aí eu vou esticar um pouquinho, meu. Vai que vai. Vou contar. Porque eu tava... eu queria morrer. Eu tinha decidido que eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. E eu tava ainda usando drogas ainda. E aí eu fui para uma viagem e falei, se eu voltar de lá, eu vou para a igreja. E aí eu paro com tudo. E aí eu fui para essa viagem. Eu usei tanta droga lá e não ficava louco. Não ficava de jeito nenhum. Eu vomitava tudo. E eu vi todos os meus parceiros caídos, tudo louco, e eu assim, a noite inteira. E aí Não foi eu nada. Nada, brisa nenhuma. E aí eu vim embora e eu fui para Renascer. Fui lá onde ele estava, vi ele tocando lá, fiquei maravilhado, né? Mas aí teve um dia que ele não estava e eu não sabia tocar direito, né? Eu arranhava um violãozinho. E aí o pastor pediu, tem alguém que sabe tocar aí e tal? Aí eu fui. Só que aí ele chegou. E quando ele chegou, ele sentou, fui lá na primeira fileira, eu falei, meu Deus, vou tocar na frente do Edi, cara. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu a coisa mais louca, eu não sei nem se ele lembra disso, mas eu nunca esqueço. Eu comecei a tocar as músicas, Isaías 41. Eu sou o Senhor teu Deus. E ele ficava lá, Fá, Si bemol. Eu ficava ditando lá, Que legal, meu. Play pause, né? Eu tocava play pause. Eu sou... Senhor, isso me marcou, cara, por causa da humildade, por causa do coração. Então, vocês me marcaram em várias épocas da minha vida.
entendeu? Então Oi, sou muito glória grato a a Deus. vocês e para mim é uma grande honra estar aqui. Amém, meu glória a Deus. Show. Se vocês quiserem fazer algum agradecimento agora também, família, amigos, conhecidos, esse é o momento. Bom, Todo mundo, olha lá. começando Ó, agora. eu sempre falo assim, ó, não ponta, da esquece ponta. das esposas que elas vão cobrar. Assim, eu quero primeiro agradecer a minha mãe, né? Isso aqui é fruto de oração dela, Dona Ondina. Filhos da Dona Ondina Sim. aqui, né? Agradecer minha esposa, Cláudia, minhas filhas, Tamires, com seu marido, Romanelli, não posso esquecer, né? Aí. E a minha filha, Gabriela, assim, são bênção e são o meu alicerce. Show de bola. Bom, e eu vou dar outra. Numa outra entrevista, eu só lembrei da minha esposa. Agora, meus filhos. E os filhos? Vocês não falam? Então, então quero mandar um beijo pra minha esposa Neide, quero mandar um beijo pro Silas. Thaís, Silas e Lucas. É essa a sequência. Os que nasceram na sequência. Thaís, Silas e Lucas. E um beijo pra Neide. Família. Não esquece é mais tudo. dos filhos que eles cobrem. Eu quero mandar um beijão, um abraço na minha esposa Ângela, meus filhos, né? Amanda, Vitor, na minha nora Sara, que agora também é minha filha também, né? Adotei, né? Casou com meu Show, filho e a minha é filha filha, agora, é. né? São dois numa só carne. E na minha mãe também, que é responsável por isso tudo, né? Outro dia eu achei uma foto do meu pai, da minha mãe e do pai deles, da mãe deles, né? Eu falei, ó, o começo da Banda FO aqui, né? Aí, Preto ó. e branco ainda, sabe? Eu sou muito grato a tudo isso que aconteceu, sabe? Esse sangue é muito bom, né? Esse sangue misturado com esse óleo de oliveira é muito bom. Legal, show. Bênção. Beijo pra todos. E eu queria também aproveitar e mandar um beijo pra Rosa, também, que ela também é gripadinha hoje também, mas já tá Tadinha. deitada, né? Mas Deus abençoe, vai curar também. Um beijo pra Júlia e um beijo pro Pedro também. E também queria mandar um beijo pra todas as pessoas que fizeram parte da nossa história, Sim. inclusive Legal. a nossa família, Podemos né? esquecer. Nossos tios, nossos pais, parentes e amigos, professores de música, Natanael também, Oh, meu verdade, primeiro professor grande de música. professor. E todas as pessoas também que nós conhecemos ao longo de toda essa caminhada, as bandas todas, né? Se a gente for citar nome, a gente sempre vai esquecer de É alguém, verdade, né? é Mas verdade. para todos eles. Vamos lá, gente. Nós vamos terminar com música, mas eu também quero agradecer você que esteve com a gente até agora aí acompanhando. Lembre-se de colocar aí o sininho da notificação para que você seja notificado quando aparecer uma nova resenha para você. Tá bom? Valeu, muito obrigado por acompanhar a gente. Então vamos terminar com música, gente. Que música que a gente vai fazer agora? Vamos terminar com o quê? Pelo vento. Pelo vento. Bora lá. Pelo vento se vai, seu perfume espalhando no ar o seu amor que é espontâneo e comigo se une. No perigo ele está, sempre perto, e o meu coração por Cristo permanecerá sempre aberto. É impossível esquecer o seu sofrer, tão grande o amor que traz dentro do peito. Na cruz morreu a meu favor, ó meu Senhor, preciso lhe dizer te amo. Pelo vento se vai, seu perfume espalhando no ar o seu amor que é espontâneo e comigo se une. No perigo ele está,
sempre perto, e o meu coração por Cristo permanecerá sempre aberto. É impossível esquecer o seu sofrer, tão grande o amor que traz dentro do peito. Na cruz morreu a meu favor. Ó meu Senhor, preciso lhe dizer, te amo. É impossível esquecer o seu sofrer, tão grande o amor que traz dentro do peito. Na cruz morreu a meu favor. Ó meu Senhor, preciso lhe dizer, te amo. Valeu! Falou, Essa meu foi a nossa povo. resenha. Deus abençoe.